Seja sincera, você é uma pessoa rancorosa? Você pede para Deus tirar esse rancor do seu coração, essa angústia, essa mágoa, mas você não consegue? Sempre que acontece algum problema, que alguém te machuca, que alguém te magoa, você até consegue perdoar aquela pessoa, mas fica aquela mágoa, aquele rancor. Você não quer ver a pessoa nem pintada de ouro. Fala, não, eu perdoei, mas olha, não quero estar no mesmo ambiente que a pessoa. Saiba que o perdão não foi completo. E hoje eu quero chamar a sua atenção para algo muito específico, porque muitas mulheres acreditam que o rancor é uma punição para quem te fez mal. Que ela evitando a pessoa, não frequentando os mesmos ambientes, ela está penalizando a outra pessoa. A pessoa vai sentir, a pessoa vai perceber, a pessoa vai sacar, a pessoa vai desconfiar. E a verdade, boss, é que nada disso vai acontecer. Porque a verdade é que quem te fez mal não está se importando com você. Se a pessoa chegou a um ponto de te fazer mal, o fato é que ela já não se importava antes com você. Então a pessoa ela não vai sentir a sua falta, ela não vai se sentir penalizada, ela não vai se sentir magoada, a ficha dela não vai cair, ela não vai se tocar. Não vai, porque para ela já não era importante. A relação de vocês já não era importante. Você já não era tão importante assim para ela. E eu sei que falar isso pode doer ainda mais. Porque você pode dizer, então o que eu faço? Porque já que eu sofri tanto, como que essa pessoa também pode sentir? A verdade é que ela não vai sentir. E aí, boss, tem um ponto cego aqui. O ponto cego é qual? É que você não consegue perceber que você não para de pensar naquela pessoa, não para de pensar naquela situação, que aquela situação ainda te aflige, te atinge, te paralisa e te prejudica. E acreditar que esse seu rancor, que evitar a pessoa, que não falar com a pessoa e etc. Enfim, acreditar que estar sendo movida por essa angústia, por esse rancor, vai te ajudar, vai fazer com que o outro perceba que você está sofrendo, que ele fez mal, que ele também perdeu com a situação, vai te manter presa em um ciclo de autossabotagem. Entende? Vai gerar mais sofrimento, vai gerar mais angústia, vai te deixar mais deprimida, mais agoniada. E vamos dizer, boss, que tenha acontecido alguma situação, tá? Que alguém tenha te feito mal, mas essa pessoa se relaciona com outras pessoas que você também se relaciona. Então você vai acabar encontrando essa pessoa em aniversários, você vai acabar encontrando essa pessoa em outros eventos. E o que acontece é que a pessoa que guarda o rancor, normalmente ela até evita viver momentos incríveis, demonstrar amor e carinho por quem ela ama, porque a outra pessoa que a fez mal vai estar no mesmo ambiente, vai estar presente. Porque essa pessoa a qual você tem um vínculo ainda não rompeu o vínculo com a outra pessoa que te fez mal. E quem acaba sofrendo é você. Porque você deixa de participar de eventos incríveis, deixa de criar memórias maravilhosas com quem você ama. E aí o que piora é que a outra pessoa que te fez mal, ela vai estar em todos os eventos. Ela vai estar em todos os lugares. Ela vai estar criando memórias. Ela vai estar vivendo enquanto você para de viver, enquanto você se torna uma mulher infeliz. Então, boss, primeiro passo aqui, ó. Para de acreditar nessa mentira de que a outra pessoa vai sofrer com a sua ausência, que a outra pessoa vai perceber o mal que te fez, que a outra pessoa vai... Não vai, tá? Não vai. A pessoa só vai perceber o mal que te fez, reconhecer o mal que te fez se ela quiser. Mas não tem nada que você faça que vai fazer essa pessoa reconhecer. A não ser que a sua ausência, né, que a falta que você faça na vida dela gere uma dor, um desconforto emocional. Aí pode ser que, mas caso contrário, é muito difícil disso acontecer. Tá? E eu sei que a sua pergunta pode ser, nossa, mas é tão difícil pra mim. Será que tem como eu tirar essa angústia do meu coração? Será que tem como eu deixar de ser tão rancorosa? E eu sei que pra muitas mulheres isso é muito difícil, tá? Muitas mulheres guardam rancor do pai, muitas mulheres guardam rancor de situações com irmãos, e pra elas é difícil perdoar, porque pra elas aquela relação era tão importante, era tão valiosa, e a outra pessoa não deu a devida importância, a mesma importância, o mesmo valor para esse relacionamento, né? Para aquilo que vocês tinham juntas. E pode ser que seja a sua situação. Eu entendo a sua dor. Se você está assistindo o Rompa o Ciclo pela primeira vez, esse é o episódio de número 19. No final desse vídeo eu vou deixar o link para você maratonar todos os outros episódios da nossa série de Rompa o Ciclo. Rompa o Ciclo de comportamentos sabotadores. O Rompa o Ciclo, ele tem como fonte
a palavra, a Bíblia. Então, eu sempre estou trazendo versículos bíblicos, histórias bíblicas, personagens bíblicos para explicar como que os escolhidos, vamos dizer assim, por Deus, pessoas que são mencionadas aqui na Bíblia, conseguiram vencer desafios, romper ciclos de comportamentos sabotadores. E hoje eu quero trazer a história de José. Capítulo 45, versículo 3 a 8. Olha só, a história de José é uma história que eu admiro muito. É uma história muito motivadora, é uma história inspiradora, é uma história que nos ensina a respeito de várias coisas. Em outros episódios do Rompa o Ciclo eu já trouxe alguns outros capítulos da história de José. Inclusive fiz um sobre romper o ciclo da ingenuidade, eu trouxe como exemplo José e vários outros. Mas no de hoje em específico, eu quero falar sobre o poder que nós temos a respeito das escolhas, das nossas percepções, de quais são os significados que nós damos para aquilo que nos acontece. Na maioria das vezes, situações desafiadoras, situações que geram dores, situações de constrangimentos, nós tendenciamos a dar significados ruins de sofrimento. E isso não significa que a gente não tenha sofrido no momento, mas trazer uma perspectiva de sofrimento potencializa ainda mais o sofrimento. E eu vou trazer a história de José aqui para ficar mais claro para você. Bom, se você nunca leu sobre a história de José, nunca assistiu sobre a história de José, nunca ouviu dizer sobre a história de José, eu vou resumir aqui para você. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, tá? Ele serviu a Faraó. Quando chegou lá na casa de Faraó, ele era muito bom funcionário e etc. Ele era de dentro da casa de Faraó. A esposa de Faraó queria o quê? Queria ter um rolê, queria ter um lance com José. José não quis. José literalmente rejeitou a mulher de Faraó. Só que ela armou uma situação para que ele fosse culpado. Ela mentiu, falando que ele tinha abusado dela. E ele foi preso. Ele foi preso e passou anos na prisão. Anos na prisão. Depois de anos na prisão, ele foi chamado para interpretar um sonho de Faraó. Quando ele interpretou esse sonho, Faraó colocou ele como governador do Egito. E aí foi quando passaram-se 7 anos de fartura e depois vieram 7 anos de fome. E aí os familiares de José, os irmãos de José, foram até o Egito buscar comida, comprar, enfim, alimento, porque só tinha no Egito, todo mundo, toda a terra estava em uma tremenda fome, tá? E aí, o que acontece? Acontece todo o rolê lá dos encontros e etc. Passa um tempo, os irmãos de José não o reconheceram em primeiro momento. Levou-se um tempo e eles não tinham levado o irmão caçula. E aí José deixou um de seus irmãos preso, até então eles não sabiam que José era o irmão deles, era José. E aí mandaram ele voltar para buscar o irmão caçula, porque quando eles voltassem com o irmão caçula, aí ele ia liberar o irmão que ficou lá preso. Só que aí, quando eles voltaram, aconteceu toda uma situação que foi armada por José. José acabou revelando que era José, quem ele era. E aí que me veio o ponto de atenção. Porque José sofreu literalmente o pão que o diabo amassou. José foi vendido como escravo, ele ficou preso, ele foi acusado injustamente, ele tinha todos os motivos para odiar os irmãos. Ele tinha todos os motivos para ter muito rancor dos irmãos. Ele tinha todos os motivos para ter escolhido a narrativa de vítima, para ter se apegado à narrativa de vítima. Ele tinha todos os motivos. Tem pessoas hoje que vivem muito menos do que José viveu e já se agarram àquela narrativa de vítima, escolhem ser vítima o tempo todo. Isso não significa que em determinado momento você não tenha sido vítima. Eu sempre deixo isso aqui muito claro, tá? Não significa que você não tenha sido vítima de algumas situações, de algumas pessoas, mas você pode escolher não continuar como vítima. Não continuar como essa vítima, tanto mental quanto emocionalmente, como fisicamente, porque tem pessoas que estão vivendo mental, emocional e fisicamente como vítimas. Infelizmente, elas nem percebem isso. Claro que durante um processo terapêutico leva-se um tempo para a pessoa conseguir ter clareza disso, identificar isso, e aí então ela passa ao processo de fortalecimento emocional para que ela consiga escolher se ela continua como vítima ou se ela ressignifica tudo isso, cura todas as feridas emocionais que ainda estão em aberto, e aí ela flui, né? Ela prospera, ela caminha, ela avança na vida. Mas infelizmente tem pessoas que escolhem continuar como vítima por vários
fatores, tá? Pode ser porque ser vítima para ela é conveniente, pode ser porque ser vítima ela não precisa se responsabilizar pelos resultados, pode ser porque ser vítima ela consegue manipular algumas situações e vários outros motivos. Pode ser porque ser vítima já é o habitual para ela e ela não consegue suportar o processo de se transformar em uma nova mulher, vamos dizer assim, construir, escrever uma nova história para ela. Enfim, pode ser por inúmeros fatores. E aqui você pode estar se identificando, tá? Então, jamais eu anulo a dor das minhas clientes. Jamais eu anulo o fato de que, de fato, ela tenha sido vítima em determinado momento. Mas nós temos escolha. Nós temos esse poder de escolha. Deus nos deu livre-arbítrio. Então você pode escolher. E eu sei que não é fácil escolher. E você também não vai conseguir sozinha. Pode ser que você já tenha tentado, você já tenha lido bastante, ido em muitos treinamentos, feito muitos cursos, assistido muitos vídeos sobre inteligência emocional, saúde emocional aqui no YouTube, mas você já percebeu que você não consegue sozinha. E por isso eu vou deixar aqui na descrição o formulário para que você preencha para iniciar o mais rápido possível o seu processo de mentoria terapêutica. Agora voltando aqui para a história de José. Olha que interessante. Eu disse capítulo 45 do 3 ao 8. Vou ler aqui para vocês, rapidinho. Eu sou José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Pesado isso, hein? Imagina ser vendido pelos próprios irmãos. E eu vou abrir um parênteses aqui. Desde quando eu comecei a atender, me surpreendeu a quantidade de mulheres que têm desafios com seus irmãos, mágoas profundas dos seus irmãos, porque durante a infância, a adolescência, a juventude, viveram episódios de muita agressão, de muita invalidação, de muita humilhação com seus irmãos. É muito triste isso. Eu sou a mais velha de 3 irmãs e eu tenho um relacionamento incrível com a minha irmã. E eu acreditei por um momento, por viver na minha bolha, que este era o normal. E depois que eu percebi que 95% das minhas clientes não tinham um bom relacionamento com seus irmãos e carregavam mágoas, feridas profundas e que foram tratadas ao longo do processo terapêutico, que elas conseguiram perdoar, superar, ressignificar, mas que elas viveram longos anos sofrendo com as consequências negativas dessas feridas. É muito triste isso. E imagina você ser vendido como escravo pelos seus irmãos, né? E aí ele disse, agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá, e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Primeiro ponto aqui, José não olhou para sua dor, ele olhou para aquilo que ele já tinha conquistado, ele tinha um coração grato, ele olhou para aquilo que ele já tinha se transformado. E durante vários atendimentos com algumas clientes, elas sempre dizendo, Marjorie, ainda falta alguma coisa, eu ainda sinto um vazio, eu sinto que falta alguma coisa, eu sinto que falta eu conquistar alguma coisa e etc. E eu sempre levava elas a fazer uma reflexão. E eu dizia para ela, o que hoje fica claro para você que você já conquistou, que você não consegue enxergar porque você passou tempo demais olhando para a sua dor. Muitas vezes, por estar olhando para a sua dor, você não consegue enxergar absolutamente nada que você conquistou, avançou, construiu, transformou, viveu. E eu quero trazer essa reflexão terapêutica para você. Você passa tanto tempo olhando para a sua dor, você passa tanto tempo fugindo dessa dor, que você ainda tem a sensação, carrega a sensação, o sentimento de que ainda falta, de que você precisa correr mais, de que você precisa fugir mais, de que você precisa caminhar mais. E isso tudo é tão exaustivo. Fugindo de uma dor que você não consegue parar de olhar para ela e de tanto focar nela, parece que ela cresce cada vez mais. Ela se torna cada vez mais pesada. E José, ele olhou para o cumprimento da promessa.
Ele olhou para o cumprimento do propósito. Ele olhou para a sua jornada, não focando e dando ênfase à falta, a tudo que ele passou, a tudo que ele viveu como vítima. Não olhando para o seu sofrimento, mas olhando para suas conquistas, para os seus avanços, para o cumprimento da promessa, para o extraordinário que ele estava vivendo. E ele reconheceu que não era somente por ele, mas por todos aqueles que vinham depois dele, ou que vieram antes dele, e até mesmo por aqueles que um dia o venderam como escravo. Olha que incrível isso! Olha que transformador isso! José tinha todos os motivos para ser guiado, conduzido pelo rancor. Ele tinha todos os motivos para odiar os seus irmãos, para não querer estar no mesmo ambiente que os seus irmãos, para não querer olhar nunca mais para a cara dos seus irmãos. E eu não estou falando aqui que você tem que estar em ambientes tóxicos, com pessoas tóxicas o tempo todo, que você tem que suportar pessoas que te fazem mal o tempo inteiro. Eu estou falando para você aqui, estou te trazendo uma opção de mudar a perspectiva, para que você mude a forma como você se sente e, consequentemente, para que você mude os seus resultados, para que você viva uma vida com leveza, para que você consiga desfrutar e reconhecer o extraordinário no ordinário da sua vida. Entende, boss? Eu nunca me esqueço de uma sessão em que a cliente estava me dizendo que ela sentia que ainda faltava algo, que ela precisava fazer algo, que ela ainda precisava performar em alguma coisa. E eu disse para ela, o que está faltando? Para um pouco. Para de olhar para aquela dor, fugir daquela dor e olha para o seu aqui agora. O que ainda te falta? O que você tem desejado nesses últimos 10 a 13 anos que você vem fugindo dessa dor? Que você vem tentando silenciar essa dor? Tudo que você tem desfrutado, vivido, alcançado, conquistado, que você, por ainda continuar olhando para essa dor e fugindo dela, não consegue observar, analisar, agradecer, desfrutar. E ela caiu em lágrimas. E ela disse, Marjorie, hoje eu estou vivendo exatamente tudo o que eu pedi há 5 anos atrás. E estou vivendo até mais do que um dia eu pedi. E reconhecer isso tira um fardo das costas. Reconhecer isso tira as ataduras das feridas. Porque enquanto a atadura está lá, enquanto o band-aid está lá, enquanto o curativo está lá, você olha e fala, não mexe aí não. Aí dói. Não. Aí dói. Eu não vou mexer o braço. Ai, não mexe, dói. Mas quando tira a atadura e você percebe que ali não tem mais ferida, que a ferida se fechou, se curou, cicatrizou, você volta a mexer. E a tensão desaparece. E o sorriso volta a existir, a leveza volta a existir. E eu me lembro que no começo do processo dessa cliente, ela me disse uma frase que me marcou muito. Ela me disse, Marjorie, hoje dói pelo luto de tudo aquilo que eu podia ter vivido, de tudo que eu não vivi. É pesado. Essa frase carrega uma dor e eu sei disso. Mas quando a dor é tratada, a dor é curada, esse peso vai embora, sabe? E aí essa cliente em específico, quando ela se desfez dessa bagagem de dor, ela se viu livre. Livre para prosperar ainda mais. Com leveza, com alegria, porque o que antes ela não acreditava ser capaz de fazer, na verdade ela já tinha feito. Ela só não conseguia enxergar. E quando ela conseguiu enxergar, uau, ela se sentiu extremamente competente, capaz de avançar, de prosperar, de continuar construindo com abundância e muita alegria, não só ela, mas com a família dela. Entende, boss? Que muitas vezes nós estamos carregando angústia porque nós estamos presa em um ciclo de rancor, porque a perspectiva, o significado que nós demos àquilo que aconteceu ainda dói e nós estamos apegados a essa dor. Então, carregar com você um rancor vai te manter presa às pessoas que te feriram. Não vai te fazer bem. Você não vai conseguir punir o outro. Não vai, boss. Então, deixa aí. Como diz a Elsa, let it go. Deixa ir. Deixa ir para ficar mais leve para você, para fluir melhor,
para que você seja feliz, para que você sinta a alegria de poder desfrutar do extraordinário e de tudo que você tem para viver. Rompa o ciclo do rancor. José, ele tinha todos os motivos para ser muito rancoroso, para fazer mal para os seus irmãos. Ele tinha todos os motivos para tacar na cara dos irmãos tudo que os irmãos fizeram a ele, mas não. Ele enxergou o propósito, ele enxergou a promessa e foi muito grato, tudo de extraordinário que ele pôde viver, todos os lugares que ele pôde alcançar e tudo que, além de ele estar vivendo, ele poderia agora proporcionar para os seus familiares. E assim ele não estaria somente salvo, mas ele estava também salvando todos os seus familiares daquela fome que matava o povo daquela época. Você tem escolha, boss. Você tem escolha. Pode ser que nesse momento você não consiga escolher porque ainda dói muito. Mas existe cura para essa dor. Existe tratamento para essa dor. E eu espero que você tome a decisão de tratar, de curar aquilo que ainda te fere, aquilo que ainda te aprisiona, aquilo que ainda te machuca, aquilo que ainda gera angústia e paralisa a sua vida em ciclos sabotadores. Eu te vejo no próximo Rompa o Ciclo.